Fala, meus Panda fazendo um vídeo hoje, um Exposed. Eu não ia fazer isso, eu não costumo fazer, vocês sabem que às vezes eu faço um vídeo de zoeira. Fiz o vídeo do Drake, né, do chorista. Já fiz vídeo zoando os irmãos Bola, né, galerinha do submundo do YouTube, do Console Wars. Eu sempre costumo fazer. Porém, recentemente tenho visto muita coisa, né, relacionada a um produtor de conteúdo aí que nós vamos chamar de Godzilla Sem Fôlego, né? O Godzilla Sem Fôlego, ele criou um canal cujo nome, né, eu acho que uma das teorias que eu tenho é que ele tem um problema de aprendizagem, né, conhecido como dislexia, tanto que na hora de nomear o canal ele nomeou errado, né, Geek G-U-E-E-K, né, em vez de ser G-E-E-K, que é a grafia correta, né? Mas de qualquer forma, esse cara, ele passa hoje em dia, né, uma informação, ele é um dos caras aí que eu tô vendo que causa mais dano em relação à tecnologia e games, né, e ele quer passar aquela manto de autoridade, tal, que ele manja muito, tal, porque ele tem 30 anos de conhecimento em computação, em TI e tal, e você acaba percebendo que conforme você vai vendo o material dele, você vai desenterrando cada vez mais coisas, de que o cara não sabe absolutamente nada, ele simplesmente fala muito rápido e sem pegar fôlego para tentar te confundir, joga vários termos técnicos e na verdade o cara é raso, extremamente raso, não manja nada, absolutamente nada, o gosto dele subjetivo e objetivo para games e análises técnicas é ínfimo, não vale a pena nem seguir, nem dar moral pra esse cara. Mas é engraçado porque muita gente acaba seguindo ele, né? Fica aquele ciclo vicioso. Os caras não sabem do que se trata, então, pô, ele parece, né, saber, então vamos seguir ele, e aí acaba crescendo, dando aquela ideia de que o cara é uma autoridade no assunto e tal, né? Você pode perceber que o sonho dele ele quer ser o Digital Foundry brasileiro, né? Ele quer fazer as análises comparativas de consoles e tentar ser isso, né? Então, nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisinhas. Peço desculpa se foi extenso, tá, galera? Porque como é o tipo, né? Quando é assim, esse tipo de vídeo, a gente tem que fazer um trabalho bem feito, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar em relação a esse negócio, né? Por que eu resolvi fazer isso aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar, acho que essa aqui tá bom, né? Então, se você não conhece, eu sou o Panda dos Games, também sou dono da página satírica PC Mil Grau, né? Eu costumo fazer bastante vídeo de Elder Scrolls Online, que é um MMORPG que eu jogo constantemente, né? Vídeos para iniciantes e quem tá começando a jogar, né? E também faço algumas olhadinhas básicas de jogos indie, né? Sem muita pretensão. É um canal pequeno, tem 13 mil inscritos, mas eu tô de olho nesse negócio já faz um tempinho, tá? E o Will que me deu a vontade de fazer isso aqui, tá? Porque eu tô no Twitter aqui e infelizmente o Godzilla me bloqueou, né? Ele me bloqueou, está impedido de seguir e tal. Não sei nem quando foi isso, mas acho que ele percebeu alguma coisa que eu questionei ele foi lá e me bloqueou. Isso é normal, tô acostumado, vários desses caras de console war, eles já me bloquearam, né? Faz parte, é normal, é isso aí. E o Will, eu tava falando pro Will, né? Ele perguntou, pô, por que você não faz um vídeo expondo o cara, né? Eu respondi pra ele, falei assim, pô, man, já até cogitei, mas aí os fanboy vão falar que é caso clássico de youtuber pequeno querendo crescer em cima do grande. E ele botou esse algoritmo, tal, num dos vídeos, a gente vai ver isso aí, tá? Durante o vídeo, tá? E aí o Will falou, espero, se for assim, ó, ele falou assim, mas se, sei lá, se for seguir isso de youtuber pequeno querendo crescer em cima do grande, esses caras nunca vão ser questionados na vida, sempre vão ficar em um pedestal, já que é tudo panelinha. E realmente o Will tem certeza, o Willy Wonka mandou bem, é isso aí. É isso mesmo, acho que o único mérito dele é que ele fala bem, explica bem, aí passa a impressão de ser um expert na área pra muita gente, mas aí que tá, ele é muito confuso e muitas das coisas que ele fala não tem nada, não tem, você tenta procurar, não encontra, então eu queria mostrar isso pra vocês, tá? Então a primeira coisa, vamos começar, né, vendo, eu quero mostrar o vídeo dele, vou mostrar aqui
né, que iniciou aí, vamos dizer, o papai era GPUs, seria uma placa chamada Voodoo. Ela é criada por um fabricante chamado SGI. Foi uma placa de grande sucesso. A Voodoo tá aqui na caixa, o Godzilla. 3DFX, da onde que você tirou que é a SGI que criou? Sabe, é uma pesquisa mal feita, feita nas coxas, né? E para os camponas que te seguem, acho que é suficiente para eles, né, acharem que realmente o Voodoo 3 foi a primeira placa, né, gráfica da Silicon Graphics. Acho que você misturou na hora da tua dislexia, na hora de ler lá sobre um pouco do histórico, da onde surgiram as placas aceleradoras, né? Você acabou confundindo. Então isso aqui foi um dos primeiros vídeos, inclusive foi um exemplo que um dos rapazes usou no Twitter, e eu tenho quase certeza que se a gente for cavucar e ver os vídeos um por um, a gente vai ver cada vez mais absurdos desse naipe, né? Nesse nível de desinformação que o cara passa. E ele fala tão rápido e sem pausar, gritando tal, que você acaba achando que ele tá falando alguma coisa que ele entende. Mas vamos continuar, né? Essa década de 90, ela foi impulsionada por vários jogos, viraram ícones do gamer, por exemplo, Doom, Wolfenstein, vários outros jogos. A primeira coisa que se faz é capturar o jogo. Isso aqui ele está explicando, deixa eu aumentar um pouquinho o volume, senão vai ficar baixo, né? Ele está explicando como que faz a análise técnica, né, dos jogos. Isso é uma coisa que a Digital Foundry, que é fundada por esse cara, que é o Richard, né? Eu não lembro o nome dele. Ele é o cara que faz para a Eurogamer as análises comparativas entre FPS de videogames de consoles, tá? Então esse vídeo aqui é onde a gente encontra, e eu acredito que foi esse vídeo que o Godzilla Geek usou para tentar, né, passar que ele manja de como fazer. Esse vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição. O Richard explica que eles têm um programa proprietário que chama FPS GUI, né, GUI, Graphic User Interface, que é esse programinha aqui que fica aqui, né, que ele faz o comparativo. E ele faz uma captura das imagens diretamente do console, né, rodando o jogo, e faz uma análise usando esse programa para fazer análise dessa captura sem lossless, né, que chama sem perda, né? É a captura sem perda, sem codec nenhum para comprimir os dados, tá? Só que o que acontece? Para você poder fazer essa captura lossless, você tem que ter uma placa desse nível aqui, que é o nível da Digital Foundry usa, né? A DVI2 PCI Express Duo, tá? Ela é uma placa de captura que captura de câmera, é para usar em televisão e outras coisas do tipo, né? Ela faz essa captura, tipo, acho que, se não me engano, é 60 GB por segundo, ou seja, você precisa de um tamanho para você poder capturar, gravar essa imagem, você precisa usar SSD, ela não usa HD, né? Ela não usa tecnologia de hard disk, Solid State Drive para poder ter velocidade suficiente. Olha quanto ela custa, $1.284, né? Eu acredito que não é essa placa, porque inclusive o Godzilla Geek, ele fala que ele usa... uma placa de captura dele é uma 4K 60 FPS, né? Ou seja, não é essa placa, é uma placa, a que ele está usando é uma de consumidor, né? E ele quer passar que ele captura e consegue fazer essa comparação. Infelizmente, o Godzilla Geek não dá para, porque a sua própria placa de captura ela já tem uma compressão, não tem o lossless lá exatamente igual a esse aqui, tá? Então já é uma informação falha, né? Falsa essa aí, de que você faz essa captura, e eu queria só deixar esse conceito. Como eu disse, eu vou deixar o vídeo lá na descrição. Acredito que foi assim que ele viu esse vídeo e ele quer passar essa informação. Vamos lá continuar, né? Em altíssima qualidade de captura, isso mesmo, sem nenhuma compressão, não pode haver nenhum tipo de codec ou compressão durante a captura. Isso vale exclusivamente para consoles. A captura, tanto que o PlayStation 4 faz ou que o Xbox One faz em qualquer versão desses consoles, não é suficiente para fazer uma análise técnica correta, porque a captura deles é comprimida, ela é encodada em codecs aí de várias patentes. O correto é você utilizar uma placa de captura que atinge até 60 quadros por segundo. Na atual geração nós temos duas vertentes de consoles, PS4 Pro e Xbox One X, o qual consegue entregar 4K ou quase 4K. Todo mundo já sabe dessas histórias, mas é importante que você capture 4K 60. Para você ter uma ideia, 1 hora de gameplay dá quase 30 GB ou pode até passar de 30 GB. Esse 30 GB, eu acho que é 1 minuto de gravação. No vídeo ele fala lá, no vídeo do quanto que precisa de captura
para poder pegar realmente sem lossless, né? É muito mais do que isso que você está falando. Então só para você mencionar isso, que é 30 GB de captura a hora de captura, não é sem perda, né, de qualidade. Então já não vale, já invalida aí tudo que você está falando, que você faz essa comparação aí, infelizmente, tá? O Godzilla Depende muito do fluxo do jogo e quantos FPS ele está narrando. Independente se... Olha lá, isso é bem confuso. Você vê quantos FPS está narrando. Como ele começa a falar muito rápido e sem pegar fôlego, e ele começa a jogar alguns termos técnicos, e aí ele coloca assim, um FPS que está narrando. Isso não faz sentido. Se você começar a analisar, isso são as geekzices que ele faz, né? Uma das geekzices que ele faz é essa. Colocar termos técnicos e injetar no meio do vídeo para confundir a pessoa, e a pessoa acha, nossa, esse cara realmente, ele manja muito mesmo, né? Olha só. 30 FPS no console ou 60 FPS, a captura sempre deve ser em 60 FPS. E você vai descobrir isso daqui a pouco, por quê? Ou seja, essa é a primeira etapa. Jogar, olhar graficamente, verificar quais ações e reações das mecânicas que você faz no jogo, identificar efeitos aí comuns que tem em jogos e fazer comparações mentais. Faça anotações de tudo isso e você não tirou uma conclusão. Você ainda está testando, você anota todos os pontos positivos e negativos do conceito técnico, implementando todas as tecnologias que você deve conhecer dentro de um jogo. Por exemplo, Super Sampling, Anti-Aliasing, Temporal, Anti-Aliasing, escala de resolução dinâmica e todos aqueles conceitos que estão presentes, por exemplo, em presets de PC. Esse é um assunto interessante porque, inclusive, eu e meu amigo Vinícius Ramalho já trombamos com ele numa discussão sobre efeitos de gráficos, né? E ele teimou nessa discussão em falar de que o efeito, aquele efeito de film grain, né? De granulação de filme, que é um efeito que o Left 4 Dead foi o primeiro jogo que eu lembro de ter usado esse, né? Dá aquele efeito como se fosse filme antigo, que o celuloide do filme ele era de baixa qualidade, então dá um efeito granulado, fica a baixa qualidade da imagem. Uma das artes de você saber setar, né, e deixar o jogo ao seu bel prazer e o poder de você poder jogar no PC é esse. Por exemplo, eu abomino Depth of Field, né, Motion Blur, lens flare, tudo que lembre que não é um olho, né, que é uma câmera, quer fazer um efeito de câmera. Então depth of field é aquele efeito de desfocado, você foca, você olha assim o fundo, tá, as montanhas no jogo fica desfocado, tal. Isso é usado não só para dar subjetivamente um aspecto realista, né, para coisa, porque o nosso olho não funciona dessa forma. A câmera funciona quando você foca no negócio aqui, a coisa que está no fundo fica desfocada. Então saber você setar as configurações gráficas não é botar tudo no talo. E a impressão que me dá é que ele é tão PCista, ele é tão... eu uso esse termo PCista como... o PCista é um pouco melhor que o Campuna, né? É um cara que joga no PC, mas ainda não atingiu a supremacia PC Master Race, ainda não sabe como configurar as coisas, ele não sabe resolver problemas, ou então colocar modificações no jogo dele, ele não sabe nada disso. Então ele vai lá, ele acha que é tudo colocar no máximo, então joga em 4K, coloca anti-aliasing no máximo, esse tipo de coisa, entendeu? Então... eu lembro claramente desse dia que ele veio com esse papo do granulado e a gente começou a questionar ele, e aí ele começou a jogar esses termos técnicos, querendo, sabe, saída rápida pela esquerda, né? O leão da montanha, né? Então, vamos continuar o vídeo, senão não acaba nunca. Vamos lá. Vamos para a parte mais legal de todas, que é a captura de FPS. Da parte do PC não tem muito segredo, o PC tem instrumentações que você consegue capturar em real time, mas você pode fazer da mesma maneira que faz os consoles. Só que o problema é o seguinte, 4K 60 é o máximo da placa. Se a placa de GPU passar de 60, você não consegue identificar. Ou seja, não é possível fazer uma análise correta de PC. Se ultrapassar 60 FPS, você vai ficar vendido. Então o PC a gente faz análise em real time. Já falou besteira, né? Porque existe como você capturar assim
Assim, bem, não precisa nem explicar isso aí, né? Você tem monitores de 144 Hz já no PC faz muito tempo já. Você pode sim capturar 4K 144 FPS. Isso aí é coisa de gente que não manja. É que a limitação da sua placa de consumer, né? Se você tivesse uma placa já profissional, talvez você conseguiria capturar nessas resoluções maiores aí. Então, mas vamos continuar. Agora, na parte do console é a parte mais deliciosa da análise. Por quê? Porque entra o conceito de como capturar o FPS, copiar o vídeo inteiro. Pera aí, Goticos, você tá me falando que você vai capturar FPS de um vídeo? Você é um puta de um estúpido idiota. Um vídeo é algo que já foi encodado, é fixo. Se você capturou o vídeo a 60 quadros por segundo, ele vai apresentar 60 quadros por segundo. É só você clicar nas propriedades e verificar lá que tá a resolução 4K, 1080, 1440p, seja lá qual for que você capturou, e vai aparecer 60 quadros do segundo. Um vídeo de 60 quadros sempre terá 60 quadros. E se você pensa assim, você está correto. Um vídeo de 60 quadros sempre terá 60 quadros. Então, como é que se captura? A cada variação, ou seja... Bom, tudo isso que ele falou é verdade mesmo, e especificamente usando essa placa de consumer que ele tem para fazer essa captura, é isso mesmo, né? Não tem, ele tá confundindo termos de frame time com frames per second, né? Mas vamos continuar. Ou seja, cada cena, cada FPS, ou seja, cada quadro trocado por segundo. Por exemplo, se você está na resolução 4K, são montados na sua tela para dar um quadro 4K 8.204.400 pixels na sua tela. Dessa forma, a cada quadro que se move, a cada quadro que é entregue, esses pixels se modificam. E eles têm que se modificar com um tempo suficiente, por exemplo, em 15 milissegundos para entregar aí um quadro fechado. Eu tô falando 15 milissegundos, todos os 8.204.400 pixels. Então você tem que medir a transição de cada pixel na tela para você verificar o tempo que eles trocam entre um quadro e outro. Dessa forma você consegue identificar qual é a velocidade da troca do pixel. O filme está sempre a 60 FPS. Bom, esse extremamente confuso, mal feito, ele parece que não entende interpolação, ele não entende, no vídeo do Digital Foundry fica bem explicado, né? O Richard explica bem feito como que funciona, como que e os conceitos de FPS, que são frames por segundo, né, que a gente costuma usar, o conceito de frame time, né, é outro conceito, e os dois ele tem um problema aí para poder mostrar pra gente, mas vamos continuar. Mas a velocidade interna do render que foi gravado nele está na transição de velocidade do pixel que foi capturado, ou seja, é por isso que não pode ser uma cópia, uma captura encodada, tem que ser uma captura bruta, porque você tem que ter acesso a todos os pixels sem nenhum pós-processamento feito durante a captura. Dessa forma você consegue identificar quantos FPS estão no console. Eu vou mostrar isso para vocês no software que nós criamos aqui no canal. Eu comecei com implementação em meus testes através do DirectX 12 e acabei descobrindo em pesquisa, aliás, muita pesquisa, porque a área de computação visual não era a minha especialidade, aliás, nem é a minha especialidade ainda. Eu trabalhei muito tempo na área de TI corporativo, eu sou programador, eu tenho conhecimento de C++, C Sharp, PHP, a parte de linguagem de programação, mas era tudo muito voltado para o setor corporativo. No entanto, a programação, para quem tem experiência com a programação, ela é curiosa, interessante e entendível em qualquer aspecto. Clássico goticosismo, né? Entendível em qualquer aspecto. Ele cria coisas, né? Pra tentar explicar. Quis dar uma carteirada agora, botou o pau na mesa, que tem 30 anos de experiência. Ele tem 36 anos, pelo que eu sei, né? E ele falou que tem 30 anos, desde os 6 anos ele já tá programando, né? Segundo ele. E ele tem essa experiência aí de análise de programas e tal. Aí ele mesmo fala, né, do sistema, no corporativo, C++, PHP e tal, e de games ele não manja nada, ele mesmo admite. É só você entender qual é a sua colocação dentro daquele contexto. Olha lá, é só entender qual é a colocação dentro daquele contexto. Que sentido faz isso? Se você analisar os goticosismos, você vai perceber que a maior parte dos vídeos do cara é isso. Ele fala coisas sem nexo.
E as pessoas compram essa imagem de que esse cara manja de tecnologia, que ele é o Digital Foundry BR. Como isso, cara? Essas pesquisas me levaram até a uma biblioteca gratuita e open source chamado OpenVC, Open Visual Computing. Galera, essa parte é importante, tá? É Open Visual Computing. Eu procurei aqui, ó, Open Visual Computing. Ó. Institute of Visual Computing. Visual Computing including option to publish Open Access Springer. The Visual Computer, Visual Computing. Não tem essa biblioteca, né? Você procura essa não existe. É o Institute of Visual Computing. O que existe é OpenCV, que é uma biblioteca de visão de computadores, né? Tem tutoriais, documentação. Isso aqui é aberto. Deve ser isso, não sei. Ele é disléxico e ele usou isso aqui, o OpenCV, não o OpenVC, como ele fala no vídeo. Porque se for, eu tentei procurar, não encontrei, tá? Vou deixar claro isso aí, que a gente tem que fazer pesquisa e ir atrás do que o cara fala, né? Ela tem várias e várias bibliotecas já pré-criadas, a qual designers e programadores de software para designer utilizam para criar os elementos dos jogos. Ou seja, são bibliotecas que têm já trabalhos pré-prontos. Então, claro, é lógico, eu não comecei do zero, eu não fiquei escovando bits. Eu não fiquei escovando bits, eu não comecei do zero. Ele tentou, eu acredito, né, pela minha teoria, de pegar o FPS GUI, o GUI, né, do Digital Foundry, e não conseguiu. Então ele tentou achar alguma coisa parecida e acabou caindo nesse OpenCV aí. Aquela biblioteca em C++ me trouxe muita luz para o final do túnel que eu estava procurando. E aí eu vou te mostrar agora esse algoritmo que está na tela. Eu não faço ideia, eu não entendo isso, ó. OpenCV, tá vendo, ó? Não é OpenVC, que nem ele falou, é OpenCV. Realmente a dislexia dele se manifesta. E tá aqui, ó, Geek Namespace, Geek Analyzer Namespace, algoritmo. Aí ele cria aqui, né? Eu não faço ideia, não entendo como que é isso aqui. Não sei se vale, se alguém souber, tem aqui, faz análise disso aqui e me fala se isso aqui vale alguma coisa ou não. Porque, pelo que eu percebi, cara, ele coloca coisas sem nexo nenhum. Eu não consigo acreditar que esse algoritmo seja um negócio sério, né? Se você manjar, por favor, deixa aí nos comentários do vídeo. Quero saber se realmente isso aí é alguma coisa ou simplesmente ele tirou, né? Como a maior parte das coisas que ele tira daquele lugar. Aí, basicamente, esses dois algoritmos é que faz todo o segredo. É óbvio, daquela lógica, que existe toda uma massa de programação por trás até chegar nesse contexto. Ou seja, existe toda uma massa de computação por trás até chegar nesse contexto. Que massa é essa? Qual que é essa biblioteca? Como que foi desenvolvido? Ele coloca esse algoritmo aqui e fala que a gente tem que acreditar que é isso que ele usa para fazer a comparação. Bom, enfim... Quando eu passo dentro do software que captura a contagem de pixel e a transição entre eles, esses dois elementos são fundamentais. O primeiro verifica a base de pixels e já mede a velocidade. No entanto, a gente tem que levar em consideração que pode ter uma margem de erro com pixels pretos e derivados de cinza, a qual o software pode literalmente se confundir. Então, o segundo algoritmo, ele é totalmente dedicado a cores de preto a cinza, ou seja, ele faz a medição desses dois plumos e faz a comparação depois em outra função dentro do software. Dessa forma, eu consigo estabelecer qual é a velocidade de transição entre um pixel e outro dentro de um filme de 60 quadros por segundo, que pode ser de 0 a 60 quadros por segundo. Mas vamos falar do jogo em si. O FPS é uma coisa que eu considero como básico e é uma medição apenas de performance, como o jogo está se comportando em várias plataformas. Se o desenvolvedor deu atenção a mais para uma, a menos para outra, ou se ele cagou em todas, ou se ele não cagou em nenhuma, fez um ótimo trabalho, enfim. O FPS é bom pra gente normalizar como está a performance geral e global, mas ele não é o ponto mais importante de uma análise técnica. A análise técnica tem que ser focada única e exclusivamente no jogo em si, independente da performance que ele der. Se um jogo der horríveis contagens de FPS, você não pode menosprezar o jogo inteiro por isso. Você está cometendo uma opinião pessoal e a sua opinião não vale nada. Primeiro, entendendo qual é
Eu não sei, ele começa falando que é uma análise técnica, agora ele começou a falar que tem uma análise subjetiva, que a sua opinião não vale nada, porque se tiver problemas, você está cometendo um pecado. É extremamente confuso, confesso para você, não dá para entender o que esse cara quer dizer, é muito difícil. O conceito do jogo. O conceito do jogo traz muito sobre ele e como ele usa o esforço computacional de qualquer dispositivo que esteja colocado dentro dele. Por exemplo, mundo aberto tende a utilizar mais o processador do que um jogo que não é mundo aberto. O jogo single player scriptado, ele tende a ter gráficos mais bonitos porque o desenvolvedor tem controle sobre a cena. Ou um jogo multiplayer tende a ter gráficos inferiores para dar aí vazão à performance e à conectividade entre os players. Então todas essas condições são analisadas previamente antes de a gente começar a primeira etapa do jogo em si, que é visualizar a paleta de cores. É uma coisa extremamente que é idiota, mas tem tudo a ver e diz muito. Desculpa, é realmente idiota. Paleta de cores tem a ver com... Eles falam todo esse textão para chegar a cair na paleta de cores. Muita coisa sobre o jogo. A paleta de cores principalmente define o nível de realidade do desenvolvedor. E quando eu digo nível de realidade, não estou falando que a realidade tem que ser máxima para o jogo ser primoroso, mas simplesmente define o contexto que aquele desenvolvedor quis criar aquele jogo. Ele quis criar aquele jogo de forma real ou ele quis criar aquele jogo de forma mais estilizada? Por exemplo, o que a galera costuma dizer, os cartoonizados, que não são jogos que são feitos nas coxas, como muitos ignorantemente falam. Não, são jogos que foram criados para ser daquele jeito, e eles foram criados não só por uma questão artística, eles foram criados daquele jeito pensando em conceitos técnicos que iam ser implementados no futuro. E tudo isso a paleta de cores traz pra gente. Uma implementação de um jogo realista tem uma paleta de cores extremamente vibrante. Eu acho que essa parte aqui ele quis fazer uma separação entre gráficos realistas e cel shading, né? Os mais simplistas, né? Então, segundo ele, a paleta de cores, quando a paleta de cores é mais vibrante, tem mais bloom, é mais realista. Não faz sentido. Como eu disse, não faz sentido. Se você entender as coisas que ele fala, você realmente tem uma capacidade... E aí a gente começa a cobrança real em cima do jogo. Como assim a cobrança real? Você não pode cobrar um sombreamento perfeito de um jogo que é tom pastel cartoonizado, por exemplo. Ele tem um estilo gráfico totalmente diferenciado, onde a base da realidade não é o foco fundamental. Ou seja, o sombreamento dele é superficial. Agora, se o desenvolvedor optou por um cenário realista, por exemplo, que nem God of War, é primordial a cobrança do sombreamento. E sombreamento é peso de processamento, de GPU e às vezes até de CPU. Ou seja, é um começo de uma análise mais aprofundada em apenas um núcleo do jogo que vai te mostrar muita coisa. E principalmente se o desenvolvedor fez bem ou mal. Ou seja... Falou, e não falou, não explicou nada, né? Seja, a ideia aqui é entender a ideia que foi feita o jogo e verificar se ela foi implementada corretamente dentro do contexto que ela foi colocada. O segundo passo é analisar basicamente os efeitos que foram colocados, os efeitos que foram retirados de cada plataforma, não apenas de uma, diga-se por passagem. Isso quer dizer o quê? Que nós fazemos comparações de tecnologias com o que já existe entre jogos, e uma ferramenta que eu utilizo e não abro mais mão desde nossos estudos aqui mais aprofundados com análise técnica é a Unreal Engine. Apesar de que nem todos os jogos são feitos em Unreal Engine, é claro, é óbvio, é lógico, a Unreal Engine é um passo absurdo de conhecimento para você identificar elementos, porque mesmo não utilizando ela é um guia definitivo para você entender o que o cara utilizou, porque a Unreal Engine hoje em dia é uma das mais poderosas engines gráficas do mercado, de forma visual, para que você entenda. Ops, apareceu, né, o rosto. Espero que ele não me dê strike, porque ele tem costume de fazer isso, né, por isso que tá embaçado e por isso tá com o som modificado, né, mas bem legal isso aí, mostrando, esse é o tutorial, para quem nunca abriu o Unreal Engine, né, esse é o primeiro tutorial. Eu tô vendo que o Godzilla tá aprendendo aí a mexer, né, acho que ele usou até para fazer a abertura dele, o tutorialzinho.
É legal a gente expandir o conhecimento. Eu acho legal, isso é bom a gente, né, saber, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Mas querer passar a imagem de especialista técnico usando tutorial de Unreal Engine. Fora, por exemplo, se fala de Unreal Engine, mas não fala de Unity, que são os que deixam mais fácil para leigos, né, criarem jogos, porque já tem bibliotecas prontas, né, pré-feitas, mas existem inúmeros outros motores de jogos disponíveis aí, cada vez mais modernos e específicos para cada tipo de jogo. Quer dizer, a análise do cara não, tem o Unreal Engine e a gente vem aqui ver os presets do Unreal Engine. Olha isso, cara. É interessante você ver aí, ó, clicando aqui agora, mostrando para vocês, ela possui todos os elementos para nós configurarmos os presets. Dessa forma, nós replicamos uma cena aqui dentro, colocamos objetos, modelagem 3D, muitas vezes já prontas, nós ficamos mudando as presets para verificar se dá o mesmo efeito do jogo. Cara, só esse pouquinho aqui já quebra já as pernas. Quem é que tá dando moral para conhecimento desse cara, né? Como eu disse, é esse ciclo vicioso. A galera campona vai lá, ele fez análise, ele é o Digital Foundry brasileiro. Não é, galera. Não é, tadinho, o cara ele mal manja das coisas que... Olha isso, mexe no preset, estamos fuçando no preset e dá pra saber qual que é o melhor porte. Cara, não faz sentido nenhum. Trabalho extremamente demorado, minucioso e totalmente comparativo. E o comparativo disso é print do que você criou na Unreal Engine, print do que você criou no jogo e super zoom nos dois para verificar as bordas, para verificar os pixels, para verificar qual é o efeito que foi implementado dentro daquele jogo. Você não pode ficar fazendo aí todo tipo de cobrança de toda a tecnologia em todo jogo. Cada jogo é uma análise nova. Nenhum jogo é igual ao outro. Cada um é feito de uma forma diferente. Um feito por uma engine, outro feito por outra engine. Se fosse o mesmo jogo, tecnicamente seriam duas obras diferentes. Por fim, como se não fosse pouco, a gente tem que verificar ainda a resolução. Dessa forma, nós aplicamos aí duas formas diferentes para analisar. A primeira é o jeito mais coloquial que eu digo, é o jeito mais manual e feio, que realmente eu não gosto, que é o prisma da escala. Você acha dentro de um print, você tem que procurar uma imagem de alto contraste que possui uma reta, dando um alto zoom nela, geralmente de 800%, e tenta encontrar os pixels que não estão junto do outro. E aí você vai formar um... extremamente técnico, os pixels que não estão juntos um do lado do outro. Ok, e esse negócio de resolução dinâmica, isso aí não entra, anti-aliasing, isso aí não entra, né? Só você dá um zoom de 800%, conta os pixels. Essa é a metodologia aí do Digital Foundry brasileiro. Vamos continuar. De 30 pixels para cima e 30 pixels na horizontal até o final daquela escala. E aí você vai contar quantos saltos ele dá. Na verdade, ele teria que dar todos os saltos um atrás do outro para ser nativo, ou seja, ter todos os pixels preenchidos. Se ele faz isso e isso, ele já não está nativo, porque existe uma falta de preenchimento. E isso acaba ficando muito difícil, porque cada vez mais os desenvolvedores utilizam técnicas como checkboard, como contornos de anti-aliasing super ultra modernos, a qual confundem manualmente você de fazer essa medição. Pensando nisso, nessa... Confundem manualmente, entendeu, galera? Sacou? Ele mesmo já admite, confundem manualmente você. Então, vamos lá, continue o Godzilla. E a qual eu odeio depender da minha cabeça. Eu odeio depender das minhas ações humanas. A gente está falando de técnica, então nós temos que automatizar. Para isso e para a técnica, a máquina sempre foi muito melhor que nós. Utilizando o mesmo software, a mesma biblioteca, o OpenVC, eu também desenvolvi, nós aqui do canal desenvolvemos um software onde ele contabiliza o pixel bruto, sem os efeitos de borda, trazendo a resolução. O problema ainda desse software que está na versão beta, ele não consegue capturar 100% correto quando o efeito é muito bem feito pelo desenvolvedor. Dessa forma, o que eu faço? Eu faço a escala, passo no software, verifico a contagem dos dois. Se de 3, 4 quadros eles bateram, a resolução é aquela. Se ele começa a diferenciar, aí eu faço uma análise sobre ela.
Ou seja, metodologia tiro do cu, né, Godzilla? Faço, se 3, 4 bateu, ok, senão eu faço uma análise sobre ela. E aí? Continua. Ou seja, continua ainda difícil, só que eu tenho ainda uma contagem de máquina para me auxiliar. Por quê? Porque se a gente for achar que consegue fazer todas as escalas, muitas vezes ela engana você, porque às vezes você não está contando o pixel bruto, você está dependendo só da sua visão. Às vezes você contabiliza um pixel que é um anti-aliasing, e isso não é a resolução. Ou seja, a escala não é precisa, e é por isso que eu gosto de examinar minuciosamente. Além disso, é óbvio, é claro, é lógico, tem que contar a experiência. Isso é muito importante. Uma coisa... Aí, galera, esse é o momento que ele vai vender para você que pode confiar nele, que ele tem muita experiência, que ele faz isso para viver, que ele manja demais de fazer análise gráfica, comparativa, etc. E ele é expert, autoridade no assunto. E se você quer saber qual roda melhor, é só você acompanhar e se inscrever no canal dele. Então vamos continuar. Negligenciada nos dias atuais, as pessoas aí com informações superficiais através de Google e YouTube já se acham capazes de exercer. Lembre-se que existe todo um processo gradual entre um aprendizado, uma execução e os níveis de execução. Quanto mais você trabalha, mais você aprende, mais você fica assertivo, mais você fica experiente. E a experiência não é só na técnica, você tem que jogar jogos em diferentes plataformas. Você tem que entender as diferentes experiências que elas oferecem para os seus usuários. Não acha que é só pegar um jogo, analisar o FPS, verificar o que ele está implementado e já sair falando. Você tem que analisar todos os espectros e tem que investigar por que você chegou nessa decisão. Como todo teste, como toda análise, se você é um analista ou quer ser analista de qualquer área, sempre duvide de você mesmo. O seu pior inimigo é você. Se você criou uma tese, a primeira coisa que você tem que fazer é provar que você está correto para você mesmo. Duvide até o último, porque isso garante que você foi no limite para encontrar realmente a resposta correta. É muito legal, é muito bacana. Nós fazemos porque amamos tecnologia, jogos e tecnologia, né, galera? Contado. E agora você sabe mais ou menos como é que faz, você sabe qual é o esforço que é para fazer uma análise. Não sei, porque foi 15 minutos quase, isso foi cortado, né? Eu cortei, tinha outras partes, tirei outras partes para deixar e não consegui entender nada. O seu vídeo explicando como eu faço análise técnica. Jogou uma página de algoritmo aí com uma coisa, não explicou nada, né? Explicou como é que junta médio FPS, fazendo uma piramidezinha, né? E no final ficou com platitude. Quando você achar que sabe, duvide de você mesmo. Eu tô duvidando de você, cara. Cadê o conhecimento técnico aí? Cadê o Digital Foundry brasileiro, técnica, meu? E você sabe que nós utilizamos nossos próprios softwares para fazer as análises técnicas. Porque se você sabe e não executa, você ensina. Se você sabe e executa, você ensina e opera. Isso é uma coisa muito importante que vocês devem carregar aí em toda a profissão que vocês quiserem fazer. Afinal de contas, o que nós mais temos na internet hoje é opinião, achismo sobre tudo. Então, qualquer informação tem que ser questionada. E se foi questionada por você, eu vou responder. Ou você vai me dizer que sabe como é que captura FPS de um console? Sabe nada, vem comigo. Eu não sei mesmo, mas acho que você também não sabe e eu tô te questionando também nesse vídeo. E aí ontem rolou uma outra treta, né, em relação a natividades. Parece que o Geek fez um vídeo, né, falando sobre criou um termo, que é o termo natividade. Segundo ele, natividade é ser nativo ou não o jogo. Era em relação ao PlayStation 5, que vai ter retrocompatibilidade nativa. E aí usaram esse termo natividade. Natividade, cara, criado aqui, né? Ele arrumou briga com a galera do jornalismo, gamer, arrumou briga com o Twitter, para falar nisso, tá bastante treta, né, em relação a isso, ó. Olha a explicação dele: nativo igual o país que nasceu. Natividade, dia de nascimento. Nativo PS5 plataforma. Natividade, dia do lançamento. Logo, desde o lançamento é nativo e nunca mudará sua natividade, pois já nasceu. Sendo assim, desde o nascimento sempre vai rodar em qualquer plataforma nativa. Você entende qual é Ele joga as coisas e não explica, cara. Aqui, ó. Man, pelo amor de Deus, sério mesmo, não use apenas o que te dá razão. Vamos dialogar para entendimento, não conflito. Você usou o termo 6 em nativo, mas não usa o termo 1 em natividade.
que quer chegar a uma solução, ou o propósito é só discutir mesmo. Repare no termo um nascimento. Se você questiona ele, é como eu disse, ele vai lá e bloqueia, porque não é interessante para ele que ele seja questionado. Ele vai lá no vídeo e fala, não, questione sempre, duvide, mas se você questionar ele e perguntar para ele, ele vai lá e te bloqueia, porque não é interessante. Ele quer uma massa de inscritos, ele deve estar quase com 200 mil inscritos, inclusive ele foi contratado pelo Xbox BR para fazer análise técnica lá, né? O time do marketing do Xbox, ó, muito bom, hein? Mandaram os caras lá embora, contrataram a jornalista lá que manja muito de games, botaram esse cara aí pra fazer análise dos games aí. A Xbox tá indo bem, hein? Até o meu brother aqui, o Carp, foi um vídeo do Detonando Geek que sugeriu corrigir os jornalistas e influenciadores sobre o termo retrocompatibilidade, dizendo que o certo é natividade. Comentei o que penso sobre isso em um thread aqui no meu perfil. Ele deve ter feito um thread, eu não confesso que eu não li ainda, mas o Carp tá cada vez, mas tá virando Master Race, né? Aliás, ele pode ser ou quem sabe, né, o escolhido que vai ser o nosso produtor de conteúdo focado em PC, porque infelizmente a gente não tem, no Brasil que a gente tem é esse Detonando Geeks. Imagina, cara, esse cara não sabe nem escrever o nome do canal dele e quer dar pitaco em incrível. E, bom, me parece que o negócio deu ruim, porque ele tá falando, né? Ele falou aqui, ó. Senhores alienados, conspiratórios e afins, por gentileza, utilizem o botão deixar de seguir. Tenho 36 anos, família e trabalho 14 horas por dia. Então, desculpe se não tenho tempo ou paciência para seus assuntos pertinentes à puberdade intelectual. Pombo enxadrista total, né? Tipo assim, os caras questionaram ele e ó os likes aqui, todo mundo, né? Nossa, tá certo, Gotti, é isso aí e tal, e pá. Ou seja, galera, é super simples, né? Não tem... Esse vídeo é um questionamento. Eu tive que usar o meu tweet pessoal, porque, como eu disse, do Panda ele bloqueou, né? Qualquer tipo de questionamento ele bloqueia. Espero que esse vídeo chegue a ele e ele faça algumas respostas. Quero mais um vídeo agora de análise. Como que você faz análise técnica? A sua placa é essa da Epifan? Ela tem essas características ou é uma placa consumer? Essas perguntas que estão aí pra gente saber, senhor Detonando Geek, ok? E espero te ver novamente na BGS. Na última vez a gente foi lá, só tirou uma foto. Se você quiser me responder lá também, não tem problema. Tamo junto, beleza? E é isso aí, galera. Se você curtiu, aquele joinha ajuda bastante. Se você não curtiu, não tem problema, deixa dislike, coloca aí nos comentários. Pode vir a galera que é fanboy dele. Só que eu quero que vocês tenham argumentos pertinentes aos meus questionamentos aqui, né, galera? Só xingar, falar, oi, Hurdur, olha, você pequeno, quer atacar só porque ele é grande. Cara, ele é grande porque ele tá mínimo denominador comum, né? Tá lá fazendo pra galera justificar o fanboyismo deles por pedaço de plástico, né? E por isso que eu falo, é importante a gente ter um questionamento por aí, beleza? Tamo junto, beijo do Panda, até o próximo vídeo, fui!